Boa noite, Selminha, Instituto Lira. Ana Letícia, Jussara, boa noite, gente. Estamos aqui, sejam muito bem-vindas à nossa live de toda segunda-feira, às 20 horas. Mesmo horário, mesmo dia, segunda de carnaval. Já agradeço a presença de vocês aqui. Achei que ia falar sozinha, mas não tô sozinha, então tô feliz. Na nossa live de hoje, vocês toparam, então eu vou compartilhar perguntas que chegaram para mim nas minhas duas últimas caixinhas que eu coloquei nos stories, tá? Então tem sugestão de tema e tem algumas perguntas, algumas curiosidades que vocês me mandaram. Juntei aqui 16 do que chegou para mim e a gente vai falar do que for possível dentro de 1 hora, que é o tempo que o Instagram me permite, aqui no Instagram mesmo, tá bom? Aí qualquer dúvida do que eu for falando, qualquer coisa que vocês quiserem contribuir, compartilhar sobre o assunto da pergunta, só mandar nos comentários que eu vou tentar acompanhar. Lembrem que pergunta de gente que está ao vivo comigo tem prioridade, eu respondo todo mundo. Eu deixo essas aqui de lado e respondo vocês. Tá bom? Vamos começar então. Oi, vídeos, tem alunas lindas minhas aqui hoje na live. Boa noite, sejam bem-vindas. Beber minha água. E vamos para a primeira pergunta. Ignorem a minha canequinha nerd do meu marido. Primeira pergunta. Nem a pergunta. A psicóloga pediu para eu falar sobre o limite entre atuação multidisciplinar e sigilo profissional. Não consigo falar de forma específica sem ter um caso para a gente pensar e analisar juntas, tá? Mas a gente vai partir daqui do princípio, por exemplo, em relação a documentos multiprofissionais ou até mesmo em relação a prontuários multiprofissionais, né? Que os cuidados, eles são bem parecidos. Então, o limite entre a atuação multiprofissional, e aí eu tô entendendo que a psicóloga tá inclusa nesse trabalho multi, e sigilo profissional, qual é o principal foco que a gente tem que ter para demarcar esse limite? O que é importante que os outros profissionais tenham de informação? Aquilo que não foi importante, aquilo que o médico não precisar saber, aquilo que a nutricionista não precisar saber, aquilo que a fisioterapeuta não precisar saber, a gente não faz quebra de sigilo, tá? Então lembrem, na relação entre a psicóloga e o paciente, qualquer informação que a gente passe para uma terceira pessoa já é considerado quebra de sigilo, tá? Mas aí até nos posts que eu tenho feito, no que vocês compartilham comigo, nas nossas conversas, eu percebo que quando vocês escutam falar sobre quebra de sigilo, parece que é algo horrível e absurdo. E nem sempre é assim, tá? O que é que eu falo em relação à quebra de sigilo profissional? Que para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma justificativa teórica e técnica e sempre em busca do menor prejuízo da pessoa atendida. Então, se a gente tem uma justificativa para fazer aquela quebra de sigilo, ok, cuidado está sendo tomado. O problema é quando a gente faz quebra de sigilo profissional sem motivo relevante, tá? Então, no trabalho multiprofissional, seja na elaboração de documentos psicológicos, como os relatórios multiprofissionais, que muita gente conhece o relatório psicossocial na área da assistência, seja na elaboração de prontuário multiprofissional, que é um documento único, onde todos os profissionais que atendem aquela pessoa vão registrar no mesmo prontuário, ou até mesmo na atuação com outros profissionais. O cuidado precisa ser esse. A gente só vai passar a informação para esses profissionais, para essa equipe. A gente só vai fazer o registro daquela informação no prontuário único, das informações que forem estritamente necessárias. Para quê? Para o bom andamento do trabalho que está sendo feito, a partir, claro, do objetivo, da finalidade daquele trabalho multi. Tá bom? Um exemplo que eu acho que é muito clássico, até porque a minha experiência vem muito da área da saúde, né? Num atendimento hospitalar, por exemplo. Bem que faz muito tempo que eu não atendo em hospital, mas cheguei a ter essa prática hospitalar. A gente só vai fazer um compartilhamento de informação no estudo de caso multiprofissional
quando acontece, daquilo que é importante para o outro saber. Como, por exemplo, de coisas mais básicas, se aquela pessoa está aceitando o tratamento, se ela aceitou, por exemplo, ter aquele acompanhamento ali psicológico, se ela negou, se ela está apresentando algum comportamento mais agressivo, mais violento, que coloque ela numa situação de risco, ou coloque uma outra pessoa também numa situação de risco. Se tem alguma coisa que incomode, de que forma a gente pode melhorar aquele momento em que ela está, por exemplo, internada, está sendo atendida no hospital, tá? Essas coisas são importantes que os outros profissionais saibam, beleza? Dúvidas sobre isso? Não dúvidas? Neuza mandou uma pergunta. Quando o juiz pede um parecer, quais as informações que devem ser repassadas? Mesma coisa, Neuza, do que a gente está falando sobre sigilo profissional. Então, vamos nessa pergunta aí, importante, 2 cuidados, tá? Parecer psicológico, a gente, antes de emitir qualquer documento psicológico, seja ele qual for, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa fazer a análise, principalmente nesse momento em que é solicitado o documento, para a gente conseguir identificar qual é o objetivo daquele documento e quais as informações que estão sendo solicitadas. Quando o juiz emite uma determinação judicial, geralmente ele já coloca nessa determinação as informações que ele quer. Muito provavelmente vai colocar de uma forma geral, mas ele já coloca lá o que é que ele está querendo de informação. Então, a gente precisa saber, não tem como, gente, não tem como a gente emitir um documento, seja ele qual for, de uma declaração, que eu acho que é o documento mais simples, pelo menos que eu conheço até hoje, que é um documento até meio que administrativo, qualquer pessoa pode fazer. Uma secretária, por exemplo, pode fazer uma declaração e aí a psicóloga vai, carimba e assina. Ou até mesmo de um parecer psicológico, de um laudo psicológico. Precisamos saber qual é o objetivo quais são as informações. Se eu não sei por que a pessoa vai utilizar aquele documento, vamos supor que o documento que o juiz está pedindo vai para um processo judicial. Eu preciso saber se o processo judicial é, por exemplo, por conta do INSS, se é uma alimentação, se é uma briga judicial pela pensão alimentícia, se é uma briga por alienação parental. Eu preciso saber do que se trata, porque dependendo da finalidade, as informações elas vão ser diferentes, tá? Então, o primeiro cuidado em relação à pergunta que você me fez é verificar direitinho qual é o documento adequado. Parecer psicológico é um documento muito específico, ele é previsto na resolução do Conselho Federal, que é a resolução 6 de 2019. Então, ele tem uma finalidade específica, ele tem uma estrutura específica. Então, dá uma olhadinha lá na resolução, que tem direitinho tudo que tem que ter no parecer psicológico. E ele não é resultado de atendimento psicológico. Ele não é resultado nem de avaliação psicológica, nem de nenhum tipo de intervenção, tá? Para a psicóloga emitir um parecer psicológico, como é previsto na regulamentação do conselho, ela precisa ter o que eles chamam de expertise em determinado assunto, tá? E aí no parecer a psicóloga vai emitir a opinião técnica dela em relação àquele assunto. E aí a mesma coisa, vamos supor, vai emitir o documento para o juiz, que não seja um parecer, muito difícil esse caso que tu está me perguntando, que eu não conheço, mas acho difícil que seja o parecer de fato. Mas vamos supor, a psicóloga vai emitir o documento lá para o juiz. Ela vai precisar colocar no documento só as informações que forem importantes. Marina, quais as informações que são importantes? Por isso que a gente precisa saber qual é o objetivo e a finalidade do documento. Aquelas informações que não forem nem solicitadas, muito provavelmente a gente não vai precisar emitir. A gente não vai precisar registrar. Tá bom? Ó, esse assunto daria uma live só sobre isso. Ana Letícia Abreu. E quando o paciente faz acompanhamento em clínica com 3 profissionais diferentes, pode haver um prontuário multiprofissional? Pode. Ó, o que a gente tem previsto na regulamentação do Conselho de prontuário, que é a resolução 1 de 2009,
eles prevêem lá que em atendimento multiprofissional, não necessariamente é o atendimento interdisciplinar, tá? Como se fosse um atendimento em hospital mesmo. Vários profissionais de várias áreas diferentes vão atender aquela mesma pessoa. O registro do trabalho tem que ser feito em prontuário único, tá? Que é o prontuário multiprofissional. Então, todos os profissionais que atendem aquela pessoa vão fazer o registro ali. Isso é o que está previsto. Na prática, isso nem sempre acontece, tá? Às vezes, o departamento de psicologia, a equipe de psicologia, por mais que seja um atendimento multi, prefere fazer o registro, por exemplo, à parte, fazer um prontuário psicológico à parte. Mas para a gente fazer isso é importante ter uma justificativa, né? A questão do sigilo, por exemplo, na prática que eu já vi, geralmente acontece a separação por conta do sigilo profissional. Mas, de modo geral, se o atendimento é multiprofissional, é prontuário único. Então, nesse caso, se a pessoa é atendida por 3 profissionais diferentes, numa mesma clínica, a orientação é que o prontuário seja multiprofissional mesmo. Se de fato vai ser multiprofissional ou se vai ser um prontuário só para psicologia, aí seria necessário analisar qual é a realidade da clínica, por que vocês fariam separados, tá? Mas de modo geral, é isso. Dúvida? Aline. Ai, meu Deus, mexi aqui no que não devia. Pronto, voltei. E nós damos as informações que o juiz solicita, mesmo não sendo do interesse do paciente? Aí vai depender muito, Aline, vai depender muito de como é que chega a determinação judicial, vai depender do que está acontecendo, tá? O que tem previsto no nosso Código de Ética é que para depoimento em juízo, diante de uma determinação judicial, a psicóloga pode fazer a quebra do sigilo profissional em busca do menor prejuízo da pessoa atendida. Então, nem sempre a gente precisa passar todas as informações que o juiz quer, porque às vezes ele nem sabe qual foi o trabalho que a psicóloga fez. E às vezes isso pode ser importante ser registrado ali numa resposta a esse juiz. O que eu oriento em relação à determinação judicial? Jamais se neguem, tá? Muito provavelmente, se vocês se negarem a responder à determinação judicial, tem os problemas jurídicos aí que vocês podem responder. Então, consultem um advogado antes de fazer isso. Nem que seja ok. Vou falar, juiz, não vou passar as informações por conta de quebra de sigilo. Não vou fazer a quebra de sigilo. Vou invocar, nem sei como é que fala o termo jurídico, né? Mas vou pegar o meu Código de Ética, artigo 9, e vou manter o sigilo profissional. Nem que seja essa a resposta. É importante que seja feita alguma resposta a esse juiz por conta da determinação, tá? Mas, nesses casos, eu sempre oriento. Consultem direitinho um advogado para vocês saberem o que é que vocês juridicamente podem, o que é que vocês não podem fazer, tá bom? Em relação à psicologia, quebra de sigilo é sempre em busca do menor prejuízo da pessoa atendida. Aí, fazendo essa análise, dependendo do que o juiz solicitar de informação, dependendo do caso, dependendo do que chegar de fato nessa determinação, a psicóloga pode fazer quebra de sigilo das informações que forem importantes que aquele juiz, para aquele caso, tenha acesso, tá? Quais são as informações importantes que o juiz precisa ter acesso? Não sei. Vai depender da finalidade do processo que está acontecendo, por que ele determinou ali que a psicóloga fosse convocada para um depoimento, fosse convocada a fazer o documento, tá bom? Leilane, em relação a fotos do psicólogo no consultório, é permitido stories e fotos, sem se referenciar a nada de paciente? É sim, Leilane, não tem nenhum problema ético não em relação a isso. O que eu nunca oriento que façam é que façam fotos e stories, por exemplo, durante o atendimento dos pacientes, mas se for do espaço físico, da sala em que atende, dos materiais, dos jogos, recursos terapêuticos que utiliza, aí não tem problema nenhum, pode fazer a publicidade disso sem problema. Tá bom? Voltando pro meu roteirinho. A água que a minha garganta não tá legal. Gente, eu vou virar assim, porque esse super-homem aqui tá muito na cara.
Próxima pergunta. Muita gente me pede modelo de documentos psicológicos. Teve uma psicóloga que mandou na caixinha assim: posta um modelo aqui de declaração, se possível. Quem me acompanha já tem um tempo, já deve saber. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Eu não disponibilizo nenhum modelo, nem de documentos psicológicos, nem de prontuário psicológico, nem de nada, tá? Eu costumo falar, um dos meus propósitos de trabalho, um dos meus objetivos de trabalho é proporcionar a vocês segurança e autonomia na prática profissional de vocês. Então não existe modelo igual, não existe modelo único, não existe prontuário único. Cada documento vai ser elaborado de uma forma específica, dependendo do caso, dependendo de como a psicóloga gosta de trabalhar, dependendo do que ela tá à vontade ou não. Eu costumo falar, nas análises que eu faço de análises individuais de documentos psicológicos, que é um serviço que eu presto onde eu faço o documento junto com a psicóloga, a gente estuda o caso, a gente juntas decide quais são as informações que de fato vão ser registradas ali. A psicóloga geralmente já sai com o esqueleto do documento e aí ela faz por conta própria, no final eu faço a revisão, a gente finaliza juntas. Eu levo em consideração até como a psicóloga se sente em relação ao que foi pedido. Muito comum elas chegarem para mim e falarem: Marina, fulana pediu tais e tais informações, mas eu não me sinto à vontade de colocar isso no documento da forma como foi pedido. Falei, ok, eu levo isso em consideração, então vamos ver de fato o que você observou no seu trabalho, e aí a gente pensa se a gente vai colocar essas informações, e se for, qual é a melhor forma da gente colocar isso. Então até como a pessoa se sente em relação ao que foi pedido, eu levo em consideração na hora de elaborar documentos. Então não disponibilizo o modelo por conta disso, tá? Eu fico pensando que sem disponibilizar, as psicólogas já pegam na internet modelos e saem replicando sem de fato saber o que estão fazendo. E isso me preocupa bastante. Então eu prefiro que vocês me perguntem como elaborar uma declaração, o que é que eu preciso saber para elaborar uma declaração, do que disponibilizar para vocês um modelo pronto e aí vocês saírem replicando sem entender de fato o que vocês estão fazendo. Essa forma de produzir documentos não vai proporcionar para vocês nem segurança, nem autonomia, porque sem aquele modelo vocês não saberiam o que fazer, tá? Então a ideia do meu trabalho é ensinar o que vocês precisam saber para elaborar qualquer documento, independente do motivo, independente de como ele chegue ali, que vocês saibam por conta própria, de fato, qual é o melhor título, qual é a melhor estrutura, quais as informações que de fato vão ou não vão, tá? O que eu consigo passar em relação a isso declaração é um dos documentos regulamentados pelo Conselho. Então, se vocês querem uma estrutura, lá na resolução 6 de 2019, joga no Google, gente. Joga no Google lá, resolução CFP 6/2019. E eu ainda oriento colocar resolução comentada, que eles fizeram essa resolução comentada. É a primeira modalidade de documento que aparece na resolução, é a declaração. E lá tem todas as informações que podem e que não podem ser registradas numa declaração. Tem as finalidades, por que a gente tem que emitir declaração, tem tudo na resolução do jeito que vocês precisam saber. O que eu consigo orientar é que, por exemplo, um texto padrão, tá? E até esse texto padrão a gente pode registrar de formas diferentes, mas tem que ser alguma coisa nesse sentido. Título, declaração, e aí no corpo do documento. Como é um documento muito simples, muito administrativo, a minha orientação é sempre fazer ele em texto único, sem parágrafos, direto, separado só por pontuação, tá? Então, poderia ser alguma coisa nesse sentido. Se quiserem, já pega caneta, papel e anota. Declaro para fins trabalhistas, pode ser declaro para fins escolares, por exemplo, que fulano de tal, bota o nome completo do fulano de tal, portador do CPF tal, ou portador do RG tal, esteve sob os meus cuidados profissionais no dia, não sei nem que dia é hoje, no dia 23 de fevereiro de 2020. Das
17 às 18 horas. Ponto e acabou. Tá? Aí no final do texto coloca lá São Paulo, a data da emissão do documento. Não deixem espaços em branco, então ficou lá uma palma de espaço em branco na declaração. Façam um risco, façam um S, o que vocês preferirem, e carimba ao final da folha, assinando em cima do carimbo. Tá bom? Não foi um modelo, mas é uma forma da gente fazer esse documento. E existem outras formas, tá? A gente pode colocar algumas informações a mais. Não tem problema não em relação a isso. Dúvidas? Ai, vocês estão muito perguntadeiras, gosto disso. Jussara. Pode advogado pedir um relatório que a criança está em terapia para anexar o processo para pedido de pensão ou é só o juiz que pode pedir? Pode sim. O que é que geralmente acontece, Jussara? Nesses casos, geralmente a mãe ou o pai da criança já é orientado pelo advogado a pedir qualquer tipo de documento para a psicóloga que fez o atendimento, acompanhamento da criança. E aí tem psicólogas que falam, não vou fazer. É muito comum, a psicóloga se desespera e aí fala, será que eu tenho que emitir o documento? Será que eu não tenho que emitir o documento? Aí faz supervisão. Aí a supervisora fala, não, tu não tem obrigação de entregar, não entrega. Aí vai na escola, vai na faculdade, aí a professora responde, não, tu tem que entregar. Aí todo mundo fala um monte de coisa diferente. Na prática, a pessoa tem direito a documentos que sejam decorrentes do trabalho que foi feito pela psicóloga, tá? Se a psicóloga se nega a entregar um documento que a pessoa tem direito, provavelmente como essa mãe ou esse pai dessa criança está sendo orientado por um advogado, muito provavelmente, se não for por livre e espontânea vontade, é muito capaz de receber uma determinação judicial, se o juiz quiser o documento, ou do advogado orientar a pessoa a fazer uma reclamação no conselho. Fala, olha, conselho, pediu o documento tal, que eu tenho direito, tudo bonitinho, a psicóloga se negou a me entregar. E aí, muito provavelmente, eles vão ter que tomar alguma providência diante dessa queixa, tá? Então, por exemplo, por que eu falo para vocês que vocês têm que saber qual é o documento adequado? Existe na resolução do federal relatório psicológico e relatório multiprofissional. Se a mãe dessa criança ou o pai, que geralmente são os responsáveis legais, pedem para a psicóloga um documento chamado relatório, vamos supor, chegou para mim, tô lá atendendo belíssima a criança, a criaturinha, né? E aí chega a mãe dessa criança e fala, Marina, eu tô entrando num processo judicial e eu quero um relatório para anexar o processo. O que é que eu vou fazer? Falei, beleza, mãe, você quer o documento. O processo é em relação a quê? Eu preciso saber se o documento é de divórcio, se é alienação parental, se é só por conta da pensão, se é por conta da pensão alimentícia, né? Eu preciso saber por que ela está entrando com o processo para fazer o documento mais adequado. E se ela fala assim, eu só preciso comprovar para o juiz que você fez o acompanhamento em psicoterapia do meu filho. Falei, ótimo. Se é só isso, eu já sei que não é um relatório psicológico, eu já sei que uma declaração é o suficiente, tá? Se ela falar, não, eu preciso de mais informações, eu preciso saber, eu preciso que você comprove que ele fez acompanhamento psicológico e que ele buscou acompanhamento por conta da separação, porque precisa de... E aí eu quero que você registre no documento que o meu filho precisa continuar a psicoterapia ou acompanhamento psicológico, como for. E aí eu vou precisar analisar se relatório psicológico, para o que ela está me pedindo, se é ou não o documento adequado, que aí não seria o suficiente a declaração, tá? Mas a gente não pode se contentar em psicólogo, eu quero um relatório. Aí a gente, tá bom, vou fazer. Porque às vezes o documento, pelo que eu vejo na prática, a maioria dos casos, tá? A pessoa pede um relatório, pede um atestado, pede um parecer e quase nunca, de fato, esses são os documentos que a gente vai precisar emitir. Tá bom, por isso que a gente precisa saber o que é que a pessoa vai fazer com o documento, para onde ela vai levar e quais as informações. Chegou pedindo para vocês um relatório, uma declaração.
Não importa se vocês sabem o que é. Eu sei o que é um relatório, eu sei o que é uma declaração, eu sei o que é um atestado psicológico, mas sempre que alguém chegava para mim, eu falo chegava porque atualmente não é comum me pedirem documentos, tá? Mas sempre que alguém pedia para mim um documento, né, principalmente na época em que eu atuava com psicoterapia, mesmo sabendo o que era todos esses documentos, eu falava, beleza, mas para que você quer o documento? Quais as informações que você precisa que eu coloque de fato nesse documento? E aí a pessoa geralmente me respondia. E aí sou eu, é você, psicóloga, que vai ter que analisar se o documento que ela pediu de fato é o documento que vai ser emitido ou não, tá? E geralmente a gente não emite o documento que é solicitado e nem coloca lá todas as informações que foram pedidas, tá? Geralmente na prática isso não acontece. Mas a gente precisa ter essas informações antes de responder se a gente vai ou não emitir o documento. Tá bom? Educando emoções. Numa avaliação psicológica solicitada pela gestão da escola, também elaboramos com esse cuidado em manter o sigilo profissional? Sempre. Sendo que há escolas que esperam que o profissional exponha tudo e não pode. Não pode. Primeiro que não pode por conta do sigilo profissional e segundo que geralmente não precisa, tá? Quando escola pede documento, ela quer saber em relação à dificuldade que a criança está apresentando, por exemplo, na escola, em relação à aprendizagem. Ela quer saber se a criança está muito ansiosa, está muito hiperativa por questões familiares ou se de fato ela está com algum problema no processo da aprendizagem. Geralmente é isso, tá? Bem geralmente. Então, se a gente de fato precisar emitir documento para a escola, mesma coisa, a gente vai precisar perguntar, ok, escola, quais são as informações que você precisa em relação a essa criança? E aí a psicóloga vai analisar se é pertinente colocar no documento aquelas informações ou não. Beleza? Mas cuidado, tá, gente? Eu trabalhei muito com criança e adolescente, nunca precisei emitir documento para a escola. No manejo, na conversa, eu sempre ou ia por conta das visitas escolares, quem trabalha com criança e adolescente tem que fazer, muito, principalmente criança, né? Tem que fazer as visitas escolares. Mas quando chegava para mim, geralmente a criança chegava para mim porque a escola reclamou e pediu que fosse encaminhada para uma psicóloga. Aí já chegava para mim com uma queixa escolar, né? E aí em algum momento, ou a própria escola entrava em contato comigo, que a mãe falava, eu posso passar o teu telefone para escolas, para coordenadora, para diretora, quem quer que fosse. E aí a escola ligava para mim, ou em algum momento a mãe da criança ou o pai da criança chegava para mim e falava, olha, a escola está pedindo um relatório, você pode fazer o documento para a escola? E aí eu entrava na mesma investigação que eu estou falando para vocês. Eu perguntava qual é o documento, por que eles queriam, qual eram as reclamações e as queixas da escola em relação àquela criança, para eu conseguir pensar se de fato eu ia precisar ou não fazer o documento. Eu nunca fiz, tá? Porque eu sempre falava, eu posso ligar? Posso falar com a pessoa direta que quer o documento? Aí eu ligava, eu falei, poxa, vamos marcar uma conversa? Posso ir aí na escola, a gente marca uma reunião, aí a gente conversa pessoalmente? Aí a pessoa falava, pode. Eles até preferem. No meu caso, eles sempre preferiam uma conversa pessoal, né? E aí na conversa, mesma coisa, tá? A gente só vai conversar com aquilo que foi autorizado pela criança. Eu sempre conversava com as crianças antes, que não eram crianças muito pequenas. Eu sempre conversava com os responsáveis, quais as informações que eu podia ou não passar para a escola. E aí a gente conversava só sobre o que era importante para a escola. Aquilo que não é importante, a gente não cita, a gente não conta, a gente não faz nada. Tá bom? E aí geralmente eu perguntava assim, poxa, você tinha falado que queria um relatório, você tinha pedido documento, você ainda quer? No final da conversa. Nunca me falaram que sim, tá? As pessoas sempre respondiam, não precisa. A nossa conversa já consegui o que eu queria com a minha conversa, já sei as informações, eu sei como está o acompanhamento, já é o suficiente. Então, por conta desse manejo, eu nunca precisei emitir documento para a escola. E eu sempre evitava mesmo, tá?
A gente nunca sabe o que a escola vai fazer com aquele documento, nem sempre tem psicóloga. Tem gente que faz besteira com os documentos, principalmente se o documento tiver um diagnóstico, então eu nunca precisei emitir. Em relação à psicóloga da escola, onde guardar os materiais de sigilo, anamnese e teste. Pode ser guardado em um armário, que só a psicóloga tem a chave na própria escola? Pode, vai depender de como é feito o trabalho, tá, Liliane? Mas é sempre pensar nisso. Para garantia do sigilo desses materiais, tem que ter um espaço com acesso restrito, beleza? Se for teste psicológico, tem que ter acesso restrito a psicólogas, porque nenhum outro profissional pode fazer uso de material privativo. Então, pode pensar numa sala, pode pensar, se a psicologia tiver só uma sala, pode ficar nessa sala. Se não tiver uma sala, pensar no armário com chave. Isso geralmente é o suficiente, tá? Mas é pensar em formas de fazer esse acesso restrito a esses materiais privativos, tá bom? Ou não, né? Se fosse, sei lá, se a escola faz um registro documental, se a psicóloga faz o prontuário, o registro documental, independente do tipo de documento. É um documento sigiloso, né? Então, que faça o acesso ser restrito apenas aos profissionais que, de fato, precisam ter acesso àquelas informações. Tá bom? Jussara, em visita escolar, é necessário deixar algo escrito sobre a reunião ou é dever da escola fazer uma ata? Pela regulamentação do conselho, a gente não tem essa obrigação, tá? Isso vai depender muito mais do funcionamento da escola do que da nossa prática propriamente dita. O que é que nós, como psicólogas, somos obrigadas a fazer? O prontuário psicológico daquela criança, daquele adolescente, tá? Então, eu sempre oriento. Nesses casos de visitas escolares, sempre façam registro disso no prontuário. Então, registre no prontuário. Eu registrava. O dia em que a escola entrava em contato comigo, falava lá, dia tal, e aí colocava a identificação da pessoa que tinha entrado em contato comigo, coordenadora da escola do fulano de tal entrou em contato, pedindo uma conversa, querendo saber como é que estava o acompanhamento, e registrava o porquê que a pessoa tinha entrado em contato comigo. Mas geralmente nessa hora que eu marcava essa visita escolar. E aí eu colocava lá, ficou combinado que no dia tal farei a visita escolar e vou fazer uma reunião, vou conversar com essa fulana de tal. E aí mesma coisa pós-visita escolar. Eu fazia um registro no prontuário que no dia tal eu fiz uma visita escolar, conversei e coloco a identificação da pessoa que participou da conversa comigo. Às vezes outras pessoas participam, eu colocava a identificação de todo mundo e fazia um resumo do que foi conversado nessa visita escolar. Tá bom? Aí não tem por que a gente fazer ata. Se a escola quiser, aí vai ter que ter um cuidado com as informações que forem registradas, tá? Se for informação da ata, só para dizer que teve a reunião comigo para conversar sobre o fulano de tal que é aluno, beleza. Mas registrar nessa ata o conteúdo da conversa, do acompanhamento psicológico que a criança faz, eu já orientaria que conversasse com a escola para isso não ficar registrado em ata, justamente pela questão do sigilo da criança, tá? Nas visitas escolares que eu fiz, nunca pediram para fazer registro em ata, mas é muito mais essa conversa e esse cuidado com o sigilo profissional da criança. Porque a gente não sabe quem vai ter acesso a essa ata, o que é que vão fazer, tá? Sempre é importante ter esses cuidados. Ok? Próxima pergunta. Tenho pergunta aqui. De onde surgiu o interesse por ética e legislação? De vez em quando essa pergunta chega para mim. Para quem não sabe, né? Eu não vou contar minha história, fiquem tranquilas, não vai ser minha história toda. Mas em 2016, eu passei num concurso público para trabalhar como psicóloga fiscal, então era funcionária do Conselho de Psicologia aqui de São Paulo. Então foi lá que eu conheci essa área de atuação. Eu trabalhei lá no departamento e na comissão de orientação e fiscalização do exercício. Então fazia orientação direta para a categoria, para os usuários do serviço, com milhões, né? Com várias psicólogas das mais diversas áreas da profissão,
Fazia as fiscalizações também, assessorava a comissão de orientação, a comissão de ética, a parte interna do conselho. E foi lá que eu tive contato com essa área, e foi lá que eu conheci essa área. Eu não imaginei que era possível trabalhar da forma como eu trabalho hoje. E aí, quando eu saí de lá depois de 2 anos, pensando o que é que eu ia fazer da minha vida, porque naquele momento eu não queria mais consultório, não queria trabalhar em hospital, não queria mais ser concursada pública. E aí, uma das possibilidades que apareceu foi trabalhar por conta própria, por uma sugestão do Gustavo, que é meu marido e atualmente também meu sócio. Foi quando eu comecei a trabalhar por conta própria com ética e legislação. Então foi assim que surgiu meu interesse. Já me perguntaram também outras coisas em relação ao meu desejo por trabalhar com ética e legislação. Gente, não sei. Acho que é assunto de análise, mas eu nunca trabalhei na minha análise porque eu amo tanto a minha área. Mas sou apaixonada pelo que eu faço. Vi, o psicólogo precisa dar a resposta sobre a confecção do documento já no momento que foi solicitado pelo paciente? Ou pode pensar e dar a devolução sobre se fará o documento na próxima sessão? Geralmente, isso é muito mais uma questão de manejo com a pessoa, tá? Porque assim, se a pessoa atendida por nós, ou os responsáveis, pai e mãe, no caso de criança e adolescente, pedem um documento do trabalho que foi feito, ela vai ter direito a receber esse documento. Eu não sei de fato como é que o documento vai ficar, se eu precisar elaborar. Declaração a gente tem que fazer na hora, tá? Atestado psicológico geralmente é na hora também. Mas se for um documento que precise de outra estrutura, que eu não vou poder fazer e entregar na hora, eu vou precisar combinar quanto tempo eu preciso para fazer esse documento. Tá? Geralmente as psicólogas que chegam até mim para supervisão de documento psicológico, o que tem chegado muito para mim são psicólogas que não atendem mais a criança ou a pessoa atendida, e aí os responsáveis entraram em contato falando: fulano, eu quero um documento da época que você atendia meu filho. Mas é muito isso. Se você atendeu a pessoa, ela vai ter direito ao documento do trabalho que foi feito. Não necessariamente ao documento que está sendo solicitado, tá? Mas se não puder ser feito e entregue na hora, pode sim combinar a entrega para um outro dia, para uma outra sessão, para a semana seguinte, tá? Dependendo da complexidade do documento, não precisa ser na sessão seguinte. Mas aí você precisa saber para quando que ela precisa do documento, o tempo que tu vai ter para elaborar o documento, tudo isso ajuda a gente a se organizar, tá bom? E entrega de documento, eu sempre oriento. Entregue diretamente para a pessoa atendida ou para os pais ou responsáveis, no caso de criança e adolescente, e façam a devolução, tá? Eu sempre oriento. E, gente, essa devolução evita muita dor de cabeça, evita muito problema que vocês não têm ideia. Então, marca uma conversa para entrega. Pode ser durante a sessão, se não atende mais, pode ser um outro dia, tá bom? Mas marquem essa conversa para entregar. Olha, tá aqui o documento que você pediu. Pede para a pessoa ler o documento, pergunta se ela entendeu tudo que está no documento, se ela concorda com tudo. Aí, geralmente, a pessoa vai falar sim. Então, outro. Pronto, ok. Isso evita dor de cabeça, evita que o documento de vocês seja questionado futuramente. Então, evita vários problemas o simples fato de vocês estarem à disposição para responder qualquer dúvida em relação àquele documento que foi elaborado, tá? Qualquer dúvida que a pessoa tenha, ela já vai fazer na hora. Então, vocês vão conseguir finalizar a questão do documento naquele momento de devolução, tá bom? Em relação à resolução do federal, que é a 6 de 2019, que regulamenta documentos escritos, eles falam que a devolução não é obrigatória para todos os documentos. Eu vou precisar lembrar agora, mas eles colocam lá que é obrigatório no caso de laudo psicológico, relatórios e atestado. No caso dos outros, pode ser feita a devolução se solicitado devolução. Na prática, eu oriento que, independente do tipo de documento, que seja feita a devolução para ter essa conversa, para a pessoa falar ali se entendeu, se não entendeu, pergunta e você já esclarece, para evitar esses problemas futuros. Tá bom? Cida Silva.
Sou psicóloga clínica, tenho dificuldade de como elaborar os prontuários. Você tem algum modelo? Acho que você chegou um pouquinho depois do que eu expliquei, né, Cida? Eu não tenho modelo de prontuário e eu não disponibilizo. Eu tenho todo um trabalho que ensina as psicólogas a elaborarem prontuário. Então, eu ensino a parte teórica, eu falo, né, aprendam o que é que vocês são obrigadas a fazer, aprendam o que está previsto na regulamentação do conselho, peguem essa parte toda teórica e apliquem na prática de vocês. Nem tudo que está previsto em regulamentação, quase nada, na verdade, dá conta do que acontece de fato na nossa prática profissional. Então, a gente precisa fazer essas adaptações. E eu só consigo adaptar o prontuário psicológico para a minha realidade profissional se eu sei o que eu sou obrigada, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Aí eu consigo ir adaptando para uma evolução que vai otimizar minha rotina, que vai facilitar a minha vida, de forma que eu possa pegar o prontuário para estudar o caso, utilizar como ferramenta de trabalho, de repente numa intervenção. Então, tudo a gente pode utilizar o prontuário de milhões de formas maravilhosas que a gente não sabe. O que eu geralmente falo, a gente não precisa fazer o prontuário só porque nós somos obrigadas, tá? A gente pode utilizar e a gente deve utilizar o prontuário a nosso favor. Mas eu não disponibilizo modelo nem de prontuário, nem de documento. Josiane, poderia falar na próxima live mais sobre documentos psicológicos hospitalar? Usa, não entendi. Pronto, Josi, vou anotar essa sugestão de live. Algumas pessoas já me mandaram sugestões de temas únicos para a gente fazer uma live só sobre um tema, ao invés das perguntas e respostas. Vou colocar a sua sugestão nas minhas anotações para uma próxima live. Tá bom? Vitória, mesmo 5 anos depois de ter encerrado os atendimentos, é necessário que eu forneça relatório e ou prontuário? Relatório psicológico, relatório multiprofissional, 2 que estão regulamentados na resolução do conselho, tá? Nem tudo é relatório na vida. Relatório é uma modalidade de documento. Esse relatório, ou psicológico ou multiprofissional, ele é decorrente de um serviço em psicologia, de uma intervenção, por exemplo, de uma avaliação não psicológica, mas uma avaliação técnica. E a gente só elabora relatório mediante solicitação. Então, a gente não faz, tô aqui de touca, tô aqui sem ter o que fazer, vou emitir um relatório desse atendimento. Não, tá? A gente só vai elaborar se tiver solicitação por esse tipo de documento. Então, a gente não tem obrigação de fazer. E o prontuário, aí sim a gente tem a obrigação de fazer registro da nossa atuação em prontuário psicológico. Então, depois que finaliza o trabalho, seja porque a pessoa assumiu ou porque de fato o trabalho foi finalizado, aí sim a gente começa a contar o tempo de guarda, que é no mínimo de 5 anos. Tá bom? Então, depois de 5 anos, se a gente for questionada, por exemplo, pelo conselho, a gente tem a obrigação de ter esse prontuário. Se depois de 4 anos e meio a pessoa atendida falar, eu quero ter acesso ao meu prontuário, eu quero ter um documento do trabalho que foi feito, a gente tem a obrigação de ter esse prontuário registrado e atualizado. Tá bom? Pode estar arquivado que seja, mas a gente tem a obrigação de fazer. Agora, se a pessoa pede, por exemplo, eu quero um documento e o documento é mais complexo do trabalho que foi feito, mas se passaram os 5 anos, a gente já não teria essa obrigação de fazer, porque se eu não tenho acesso ao prontuário, muito difícil eu fazer um documento assertivo, adequado, com qualidade técnica e ética, tá? Então, aí teríamos que ter outros cuidados e seriam outras questões de manejo clínico, tá bom? Mas dentro de 5 anos a gente tem a obrigação de ter prontuário psicológico. E aí qualquer documento que a gente faça tem que estar anexado no prontuário. Então, guarda de material em psicologia é sempre no mínimo 5 anos. Tá bom? Dá tempo de responder mais? Dá tempo de responder mais. Vou seguir então, vamos terminar nosso horário. Me perguntaram aqui, posso contratar um estagiário de psicologia para atender devido à alta demanda de trabalho? Não. Separei. Não separei, foi só essa. Não pode. Essa dúvida tem chegado muito para mim. Principalmente em trabalho voluntário, em trabalho em ONG
e nessas clínicas de psicologia que fazem atendimento de um número muito grande de pessoas. Vem chegando para mim essa dúvida. Eu estou com muita demanda de trabalho, posso contratar um estagiário em psicologia para fazer o atendimento no lugar de uma psicóloga? A resposta é não, tá? Primeira coisa, estágio é sempre com foco na aprendizagem, beleza? Segundo, não é para substituir mão de obra, não é porque é uma mão de obra barata, tá? A gente tem que ter esse cuidado para não fazer, para não... Esqueci a palavra agora, mas se vocês conseguirem lembrar da palavra que eu quero falar, me falem aí. Mas é para garantir a qualidade do serviço, né? Então, substituir uma psicóloga formada por um estudante de psicologia, isso vai precarizar, é essa palavra? Causa uma precarização do trabalho. É isso que eu quero. Então, contratar estagiário não pode por conta da precarização do trabalho, tá bom? E aí, se a gente coloca um estagiário de psicologia numa clínica, porque tem muita demanda, e o estagiário, a gente paga mais barato o salário dele do que uma profissional, e vai colocar o estagiário para substituir a psicóloga formada, isso não pode, tá bom? Mas se for no sentido da aprendizagem, sem substituir a mão de obra do estagiário pela mão de obra de uma profissão, da profissional, aí pode, dependendo do trabalho que for feito, do momento em que ele se encontra na faculdade, tá bom? Mas tenham cuidado com esse tipo de estágio, gente. Jamais façam isso por ser uma mão de obra mais barata, tá? Como proceder caso perda o documento dentro desses 5 anos? Não entendi tua pergunta, Luana. Se você tem lá os 5 anos e se você perdeu o documento, que documento? Explica pra mim aí melhor que ainda dá tempo de tirar a tua dúvida. Enquanto tu não explica, eu vou passar aqui para a próxima pergunta. A psicóloga falou para mim assim: sou voluntária em uma ONG e devido à alta demanda gostaria de saber se posso reduzir o tempo de sessão. Além disso, vamos adotar a psicoterapia breve. Essa é uma dúvida também que de vez em quando chega para mim. Tem momentos que ela chega uma vez atrás da outra, assim. Aí fica um tempo sem chegar e depois chega de novo. E aí eu pergunto para essa psicóloga ou para as psicólogas que me chegam com essa dúvida. Eu falo, se fosse um atendimento particular seu e se você tivesse uma fila de espera maravilhosa, você iria reduzir o tempo da sua sessão em psicoterapia porque você tem uma fila de espera muito grande? Até hoje ninguém me respondeu que sim, tá? Todas as psicólogas me respondem que não reduziria. Falei, então por que você vai reduzir o tempo de atendimento só porque você está sendo voluntária numa ONG, né? Então eu estou entendendo que você está lá como voluntária, não está recebendo para estar lá. Não está cobrando um preço de uma sessão particular, por exemplo. E aí geralmente elas ficam, realmente faz sentido. Então assim, nesse tipo de trabalho que tem uma alta demanda, que é um trabalho voluntário, que seja um atendimento social de fato, a minha orientação é: pensem em outras modalidades de atendimento que não a psicoterapia. Eu vejo que a categoria parece que pensa em psicologia, pensa em psicoterapia. Não se resume a isso, tá, gente? Dentro da psicologia, a gente pode atuar em milhões de áreas, de várias formas, e continuar sendo psicólogo, e continuar com atendimento em psicologia. Então, se tem uma alta demanda, por exemplo, numa ONG, não precisa ficar pensando só em atendimento individual em psicoterapia. Pensem numa modalidade de trabalho que vá dar conta dessa demanda de forma ética e que vá atender as necessidades dessas pessoas, porque geralmente, nesses casos, um atendimento individual em psicoterapia não vai dar conta de tantas questões ali naquele caso. Primeiro, que a psicóloga não vai conseguir atender todo mundo. E segundo, que ela não vai continuar, muito difícil ela conseguir manter o tempo que deveria durar um processo em psicoterapia, entende? Então, ao invés de reduzir, pense em outra modalidade de atendimento. E aí, às vezes, elas chegam para mim e falam assim: a gente vai pensar na psicoterapia breve. Falei, ok, já é uma forma de se pensar e já é uma outra modalidade de atendimento. Mas a psicoterapia breve, ela não é breve por conta do curto tempo de sessão, tá? Se a psicóloga trabalha no atendimento em psicoterapia convencional, vamos dizer assim,
e ela trabalha com 50 a 60 minutos, psicoterapia breve, o tempo de sessão dela vai ser o mesmo. A diferença é que o número de encontros vai ser menor, tá? Então, achar que adotar a psicoterapia breve para diminuir tempo de sessão já tá errado, tá? Então, beleza, psicoterapia breve eu acho que é uma boa opção para esse tipo de trabalho, mas antes de adotarem a psicoterapia breve, estudem sobre psicoterapia breve, tá? Saibam das técnicas, saibam o que significa uma psicoterapia breve, como é que se trabalha com essa modalidade de atendimento, e aí vão fazendo as adaptações para a realidade da instituição. Tá bom? Tem mais dúvida? Dá tempo? Acho que dá mais uma. Geralmente o Instagram me expulsa. Vou compartilhar mais uma. Sou psicóloga. Posso compartilhar uma experiência profissional, uma experiência pessoal na minha página profissional? Ou não pode falar de experiências pessoais em páginas profissionais? Seria antiético? Não, não tem problema ético nenhum. Inclusive, eu mesma faço isso aqui no meu Instagram e nas minhas redes sociais. Eu compartilho muito, não muito, mas de vez em quando eu compartilho algumas experiências pessoais minhas. Meu último post, inclusive, foi muito a partir de experiências pessoais minhas, mas não tem problema, tá? O problema é se a gente for compartilhar experiências pessoais dos pacientes que a gente atende. Aí seria antiético, mas a psicóloga compartilhar experiências pessoais dela numa página profissional, eticamente não tem problema. Claro que tem que ter todo um cuidado do porquê, ou como que a gente vai fazer isso, por que a gente vai compartilhar essa experiência pessoal. Então não pode ser, eu não oriento que seja de qualquer jeito, né? Se a página é profissional, ela tem um motivo para ser profissional. Então que isso também seja pensado, mas não tem problema ético nenhum. Tá bom? Próxima pergunta. Ah, essa foi massa, ó. Nunca tinha me perguntado sobre isso. A psicóloga me perguntou assim: preciso de autorização dos clientes para compartilhar casos em supervisão? Nunca tinham me feito essa pergunta. Eu nunca perguntei para o conselho, não sei o que eles orientam, mas eu oriento que não tem essa obrigação, tá? Supervisão desse caso clínico, né? Geralmente já é feita com outra psicóloga, então a psicóloga já vai estar sob sigilo também. E eu não oriento que haja essa necessidade não para casos de supervisão, tá bom? Olha, me perguntaram também, como é que os pacientes me acham? A psicóloga perguntou, como os pacientes acham você? Já tem uns anos que eu não atendo em psicoterapia, eu sempre falo, né, hoje a minha empresa, boa parte da minha empresa é a partir dos meus cursos online, mas além do curso online eu trabalho também, parte do meu trabalho é com consultoria e supervisão de outras psicólogas, né? Então tem consultorias e supervisões gerais e eu também faço análise individual de prontuário psicológico, análise individual de documentos psicológicos. E aí essas duas análises acontecem no formato de uma supervisão. Então, na supervisão, eu saio do meu papel de professora, que é o que vocês estão acostumadas a me ver, e na supervisão eu estou no meu papel de psicóloga. Tanto que é um cuidado que eu tenho. Sempre que uma psicóloga marca uma supervisão comigo, uma consultoria comigo, mas principalmente a supervisão, eu mando um e-mail com algumas orientações e eu mando uma cartilha dizendo como é que funciona aquela supervisão comigo. Então, nessa cartilha, por exemplo, eu falo, olha, supervisão, eu estarei no papel de psicóloga, então eu vou garantir a você o sigilo profissional, como está previsto no nosso artigo 9, o que nós formos conversar durante o processo de supervisão, se for até mais de um encontro. Eu não vou usar para divulgação, eu não vou utilizar o seu nome, eu não vou utilizar o que for conversado, eu não vou utilizar nenhum dado do caso que vai ser estudado em campanhas de marketing, publicidade, nem nada disso, garantindo assim o sigilo profissional do atendimento. Então esse é um cuidado que eu tenho, tá? Para diferenciar principalmente quando eu tô como psicóloga e quando eu não tô como psicóloga. Mas já desde que eu trabalho com redes sociais, as psicólogas que chegam até mim chegam por meio da minha produção de conteúdo, tá? Então muita gente chega principalmente pelo Instagram, mas
Já tive também psicólogas chegando até mim pelo Facebook. Ainda não tive ninguém pelo YouTube. E as minhas alunas também geralmente me procuram. Então, a minha produção de conteúdo em redes sociais é o que vem me proporcionado de uma forma incrível, que eu parei de procurar pacientes e psicólogas. Agora são elas que me procuram. Então, é dessa forma que as psicólogas acabam me achando, tá? Pelas minhas redes sociais. Dúvidas? Dá mais uma, vai. Não vou deixar o Instagram me expulsar. Vou compartilhar mais uma e a gente finaliza. A psicóloga me falou assim, cadê? Aqui. Como elaborar um relatório sem expor o usuário / paciente. Isso eu achei bacana, porque eu fiquei pensando. Muita gente pensa em fazer documentos psicológicos com medo de quebrar sigilo e com medo de expor a pessoa atendida. Mas, gente, não tem como a gente fazer um documento sem expor a pessoa. Concorda comigo? Porque qualquer informação que a gente vá colocar no documento, a gente já sabe que aquele documento vai ser entregue em algum lugar para algum outro profissional, tá? Então, como uma terceira pessoa vai ter acesso a essas informações, não deixa de ser uma quebra de sigilo, não deixa de ser uma exposição da pessoa que eu atendo. Beleza? Mas lembrem que eu falei no início da nossa live, quebra de sigilo não necessariamente é algo ruim, tá? Dependendo da forma como a gente faz isso. Existem formas éticas, existem justificativas técnicas e éticas para a gente fazer quebra de sigilo, para a gente expor a pessoa. Então, no momento em que eu faço um relatório falando do atendimento que eu fiz com aquela pessoa e eu entregue para ela, ela vai pegar esse documento e vai levar para onde ela tem que levar, a instituição ou os profissionais que tiverem acesso a esse documento vão ter acesso a informações que são sigilosas. Então, de alguma forma, o quebra de sigilo acontece ali, tá? A diferença é que eu tenho uma justificativa para isso, né? Foi a pessoa que me pediu, ela tem direito àquele documento. Quando a gente fala de criança e adolescente para pai ou responsáveis, é quebra de sigilo. De alguma forma, a gente vai estar expondo aquela criança para aquele pai, mas eu tenho uma justificativa para isso. Os pais têm direito a ter essas informações, tá? Quais são os cuidados em relação à quebra de sigilo? A quantidade de informação, tá? Se eu coloco no documento mais informação do que eu deveria, do que eu precisaria de fato colocar, aí sim eu tô fazendo uma exposição desnecessária. Aí sim eu faço uma quebra de sigilo desnecessária. Por isso que vocês precisam saber por que vocês estão fazendo o documento, para onde a pessoa vai levar e quais as informações que são necessárias. Porque se eu coloco mais do que essas informações necessárias, aí eu faço algo que é desnecessário, tá? Se a gente se atenta, por isso que é importante a gente parar de ficar replicando modelo de documento. A gente tem que fazer o documento para aquela finalidade, para aquele objetivo, com as informações que são estritamente necessárias. Dessa forma, eu faço um documento muito assertivo, com qualidade técnica, qualidade ética, sem expor e sem quebrar o sigilo profissional de forma desnecessária. Se a gente sai replicando o modelo, muito provavelmente a gente vai falar mais do que a gente deveria. Tá bom? Então lembrem, diante da elaboração de um documento psicológico, como a gente já sabe que vai chegar em mãos de terceiros, a exposição vai estar sendo feita, mas isso pode ser feito de forma ética, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho 20 segundos para me despedir. Gostei, achei que não ia aparecer ninguém, apareceu um bocado de gente. Obrigada! Boa noite e na segunda que vem a gente tá aqui nesse mesmo horário. Beijo! Tchau!